Boa noite. Como de certo já sabe, há novas eleições dentro de menos de um mês, neste caso eleições europeias, que em Portugal se realizam a 9 de junho. Mais de 370 milhões de europeus vão escolher 720 eurodeputados, sendo os eleitores portugueses a definir mais uma vez 21 desses mandatos em Bruxelas e também pontualmente em Estrasburgo. No modelo definido pelas televisões, há 4 participantes em cada debate. Esta noite, aqui na RTP, estão em estúdio António Tanger Correia, o cabeça de lista do Chega, Catarina Martins, que é a primeira candidata do Bloco de Esquerda, também Pedro Fidalgo Marques, que é o número 1 da lista do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, e ainda Francisco Paupério, que lidera a lista do LIVRE. Agradeço a todos a vinda esta noite à RTP, muito bem-vindos. A imigração, começamos por aí, é um dos temas do momento. A Europa precisa de imigrantes por razões demográficas, para renovar gerações e económicas, desde logo por uma clara falta de mão de obra, mas estamos a viver também um fluxo migratório cada vez mais intenso, com uma pressão que é crescente e que coloca vários desafios quanto ao acolhimento e integração dessas pessoas que entram na União Europeia e, obviamente, também em Portugal. É por aqui que começo e António Tanger Correia, por si, boa noite e muito bem-vindo. Temos em Portugal casos recentes de alguma intolerância até violência, as agressões aos cidadãos argelinos no Porto, um caso, embora este se calhar vale a pena ter mais cuidado e perceber o que é que aconteceu a esta criança nepalesa em Lisboa. A minha pergunta, sem estabelecer obviamente uma causa e efeito, eu não me compete a mim, entre um discurso e umas consequências, é se estes casos não deviam fazer o Chega concretamente a ponderar uma alteração do discurso, o discurso que se ouve tantas vezes de querem tudo para os imigrantes e para os nossos nada, como ouvi várias vezes André Ventura dizer desde logo no Parlamento. Bom, o Chega, como sabe, um discurso político é um discurso pontual, ou seja, é dirigido a determinados objetivos. O Chega, no fundo, o que quer é uma imigração controlada. Nós sabemos, como acabou de dizer, e bem, nós precisamos de imigrantes. O nosso país é um país com uma taxa de natalidade muito fraca, é um país que tem necessidade de receber migrantes e de receber pessoas que se integrem na sociedade portuguesa. E receber todos, de todas as origens, ou, por exemplo, aqueles que têm origem islâmica são um perigo porque aumentam a criminalidade, como disse também o líder do seu partido, e lembro que o António é vice-presidente do Chega. Sou sim, senhor, mas eu acho que o problema é mais profundo do que isso. Também aumentou a criminalidade de nível de uma imigração que nós consideramos excelente, que são os brasileiros. Os brasileiros, durante bastante tempo, melhoraram e muito a parte comercial em Portugal, com um atendimento muito melhor e muito mais humano do que tínhamos antigamente, e não só, e trabalharam em empresas, trabalharam em fábricas, e vieram também empresários, e nós consideramos essa imigração que veio dos brasileiros, mas quer dizer que há imigração boa e má pela origem? O que há é quando se abrem as portas de forma escancarada, entram os maus elementos, como entraram brasileiros, como entraram provavelmente de outras, e entraram, nós sabemos que sim, de outras nacionalidades. Portanto, o problema não é tanto a imigração, a origem da imigração. O problema é fundamentalmente quem vem com as portas escancaradas, sem haver um mínimo de escrutínio para essas pessoas. E é isso que está a acontecer em Portugal, não é? É isso que está a acontecer neste momento e é isso que nós somos contra. Não somos de todo contra a imigração. E é obviamente que nós somos absolutamente contra incidentes tais como os do Porto, tais como o da criança que aconteceu hoje. Mas não acha que o discurso do Chega favorece situações de intolerância? Não. Aliás, em toda a Europa... Ainda ontem André Ventura disse, já deste governo está a ser frouxo com a imigração. Não, porque o tema é recorrente. Não, porque este Primeiro-Ministro disse que Portugal, se ele fosse governo, não seria um país de portas escancaradas, seria um país com portas abertas, mas não escancaradas. Há leis em Portugal, nomeadamente os acordos de Schengen, que nós não estamos a cumprir, e isso é extremamente grave. Já vou poder ouvi-lo mais eventualmente. Temos, obviamente, que fazer uma gestão de tempos, como sabem, nestes debates. Catarina Martins, temos, como eu dizia, também um fluxo migratório cada vez mais forte, mais intenso. A questão aqui é o que é que se faz? Como é que se gera para se acolher devidamente, para se conseguir que estas pessoas se integrem, tenham trabalho, tenham uma habitação, quando tanto disso é difícil para os portugueses, desde logo o problema da habitação?
Bem, Para os portugueses e para os europeus, estamos a falar da Muito Europa. boa noite desde Não é já só a todas as português. pessoas que nos Bem-vinda, estão a muito ouvir aqui na mesa. Dizer o seguinte, o Dr. Tanger Correia acaba de fazer um discurso que explica precisamente o que é a xenofobia e o que é o discurso de ódio que a extrema-direita vai semeando pela Europa. E é por isso que eu acho que a extrema-direita é de facto o maior problema de segurança na União Europeia. Não é seguramente quem vem para a Europa à procura de um trabalho, à procura de uma vida melhor. Repare, separar nacionalidades entre as boas e as más, este tipo de discurso, desvalorizar os incidentes, dizer que há por toda a Europa, enfim, é um discurso a que a extrema-direita já nos habituou. O Dr. Tanger Correia, aliás, nas entrevistas também já repetiu o discurso deste sobre várias nacionalidades. Registro também que acha que as mulheres são um problema, não é? As mulheres são complicadas e, portanto, nós temos aqui o que é Hoje não falou a visão... disso. Catarina, mas eu pedia... entrevista, mas eu quero registrar isto pelo seguinte. Eu ouço falar das questões da imigração ligadas aos problemas de segurança. E o maior problema de segurança que a Europa vive, que a União Europeia vive, é a extrema-direita. É a extrema-direita que ataca nacionalidades, é a extrema-direita que ataca mulheres, é a extrema-direita que divide povos, é a extrema-direita que é financiada por Putin, Catarina Martins, é a extrema-direita que tem agora, o por favor. Netanyahu, o seu aliado. Este é um problema de segurança. E quando falam dos imigrantes é porque não querem responder pelas suas responsabilidades de segurança. Em relação à imigração... o que acontece aos imigrantes favorece, como sabe, muitas vezes também o discurso da extrema-direita. A minha pergunta é como é que, se a questão, e sei que do seu ponto de vista a regularização é a questão-chave, o que é que isso resolve verdadeiramente? Vamos regularizar todos os que querem entrar na União Europeia? Há alguns pontos fundamentais. Em primeiro lugar, as fronteiras na União Europeia estão fechadas e como? Aliás, o Mediterrâneo é a fronteira mais mortífera do mundo e as fronteiras em Portugal são controladas pela PSP e a PJ faz impede o tráfico de seres humanos, faz a investigação, faz o combate ao tráfico de seres humanos. Nós temos um problema em Portugal, que tem sido notícia nos últimos dias, que é um problema que não tem nada a ver com fronteiras. É um problema diferente. É um problema que tem a ver com a regularização de pessoas que já estão em Portugal e que já estão em Portugal. Muitas delas a viver, como sabe, nas ruas, a dormir em condições completamente indignas. Eram já muitas, o problema não foi resolvido e aumentou. E é preciso dizer o seguinte, estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que têm descontos para a Segurança Social em Portugal. O que nós estamos a dizer é que o nosso país está a explorar trabalhadores que estão cá, que pagam à Segurança Social, que pagam as suas obrigações, mas queria dizer o seguinte, e são explorados 3 vezes. São explorados pelo Estado, que ficando com as receitas para a Segurança Social não desregulariza a situação, são explorados pelos senhorios sem escrúpulos, que lhes cobram balúrdios para situações de habitação que são indignas, e são explorados pelas empresas que gostam dessa situação. Não me disse como é que se resolve o problema, mas eu vou tentar voltar assim. Já vou voltar assim e pego na questão da regularização. Não se resolve é fazer de conta. Não se resolve Catarina, é fazer tem que avançar, porque que há uma onda descontrolada, porque isso é a visão da extrema-direita e não corresponde à realidade. Peço-lhe só, eu não queria estar sempre a falar do tempo, que é das coisas mais irritantes para quem está a acompanhar debates destes em casa, embora eu sinta essa pressão neste caso. Francisco Palpeiro, bem-vindo também. O Francisco tem falado de uma solução de corredores humanitários para as pessoas que querem entrar na Europa. A minha dúvida, quando ouço essa sua hipótese a ser colocada, é como é que funciona e, sobretudo, como é que termina. Ou seja, criam-se corredores para as pessoas chegarem, mas depois tem que haver um destino onde elas vão ter que ficar, dormir, trabalhar em condições. Claro, boa noite e cumprimentar todos os colegas de painel. Também recordar o dia que é hoje, que é o dia também do Nakba Day, e mostrar a solidariedade do LIVRE com a luta palestiniana, e penso que todos aqui iremos defender a sua luta e apelar a um cessar-fogo o mais cedo possível. Bom, em relação aos corredores humanitários, o corredor humanitário serve para pessoas que estão em situação de emergência, como refugiados climáticos, são refugiados que têm de se mobilizar das suas casas e das suas terras porque deixam de as ter. E nós tivemos agora no Rio Grande do Sul um grande desastre climático e essas pessoas têm que se mover para outro sítio. E o que faz este corredor humanitário é precisamente permitir a estas pessoas mobilizarem-se de um sítio que não é seguro para um sítio seguro, que neste momento, aqui perto, será a Europa. Agora, nós temos um problema, nós não temos as portas escancaradas. As pessoas para entrarem cá têm que cumprir regras. Nunca houve a questão das portas escancaradas. E, portanto, todos os imigrantes que chegam cá chegam com regras. Ponto 1. Ponto 2.
Ao não criarmos canais de inclusão, o que acontece é que nós podemos até ter estes corredores humanitários, mas quando as pessoas chegam cá não são bem integradas. Então como é que se resolve aí? Temos de ter políticas... Temos regras, mas temos pessoas a dormir nas ruas, temos de ter em políticas tendas. integradas. Primeiro, temos de ter uma coordenação europeia. Não pode ser apenas uma coordenação portuguesa. E essa coordenação europeia começa pelas fronteiras externas. E aí podemos controlar quem chega à Europa, de onde vem, com que intenções e regularizar a sua situação. E depois temos de ter... devemos excluir alguém dessas pessoas que chegam à Europa? Isso será as autoridades competentes e a legalidade. E devem estar dentro da legalidade. Se a pessoa cumprir os requisitos para entrar, deve poder entrar. E o Estatuto de Refugiado e de Asilo é um dos que permite essa entrada. O que é mais importante aqui é que até a maioria nem vem por questões de refugiados, muitas vezes, vem até por questões económicas, à procura de uma vida melhor e porque defendem os nossos ideais. Liberdade, democracia, diversidade. E é isso que não vemos quando a extrema-direita fala... Está convencido, e foi o Francisco que lançou este número no debate recente, no primeiro em que participou, quando falou até 200 milhões de pessoas que podem ter que se movimentar. Não foi o Francisco. Eu sei, sim. O número resulta de estudos internacionais. Como é que é possível acolher tanta gente? Fazer um esclarecimento, esses 200 milhões não vêm para a Europa. São 200 milhões que vão estar em circulação. Vai aumentar em função das alterações climáticas. Para a Europa. Não vai aumentar a pressão. Mas como disse há pouco e bem, a Europa é um local particular. Exatamente. Ou seja, e muitos destes refugiados climáticos vão ser portugueses. Portanto, tem que haver um momento em que vamos dizer não cabe mais gente? Se nós pensarmos já nesse problema, podemos não chegar a esse ponto. A questão é deixar sempre como reação e não como prevenção. E este é um caso em que sabemos que vai acontecer, sabemos que vão ter cada vez mais pessoas às nossas portas e nós, como uma Europa que tem os valores de integridade, de diversidade, de democracia e de Estado de Direito, temos o dever de acolher estas pessoas. Pedro Fidalgo Marques, bem-vindo também. Nós temos em Portugal um caso que recentemente foi alvo de uma reportagem no Público, que é o caso do Fundão, que é um bom exemplo de integração de imigrantes, mais de 2.000 pessoas. É certo que numa população de cerca de 30 mil, mas são 7% da população. Isto leva-me a pensar, e pergunto-lhe se do ponto de vista faz sentido, do PAN, que a política da imigração deve passar também por se olhar para o território e perceber onde é que estas pessoas podem ser úteis e até que ponto isso não está a acontecer em Portugal. Muito boa noite aqui aos colegas painel, boa noite a todas e a todos que nos estão a assistir lá em casa. O que temos que observar é realmente, e estando na política europeia, o projeto europeu é um projeto de integração, é um projeto de procura de bem-estar para todas as pessoas. E quem vem nesta ótica, vem na ótica de dever ser integrada. Quando nós olhamos, e o Fundão realmente é um bom exemplo, ainda anteontem eu dei também numa entrevista, porque nós temos de trabalhar muito mais nestas políticas de integração em termos do ensino da língua portuguesa, como estavam a falar, por exemplo, não faz sentido as pessoas que já cá estão, e estava a Catarina a dizer muito bem, de estarem anos à espera de uma legislação, às vezes meses à espera de uma reunião. E isso estamos a falar de direitos humanos, direitos básicos. Mas vamos mais longe. Quando falamos, por exemplo, do Pacto das Migrações, estamos a falar que o atual Pacto pode afetar, inclusive, os portugueses que vão para a Europa, porque o atual Pacto prevê que qualquer pessoa na Europa possa ser detida até 5 dias se não tiver consigo os documentos. Isto pode levar, como acontece noutros países, como os Estados Unidos, a perfis racializados. Ou seja, eu vou à Suécia e, por ter uma barba e, se calhar no verão estar um bocadinho mais moreno, poder ser detido durante 5 dias. Um cidadão europeu porque não tinha os documentos comigo naquele momento que me esqueci no hotel. E estão a falar de pessoas europeus, nós, pessoas que moram cá. Mas nós hoje temos um problema premente de ter muita gente em Portugal que está a sobreviver, não está a viver literalmente. Mas isso temos que olhar para direitos humanos de todos, não é só das pessoas migrantes. Temos que garantir um salário justo para todas as pessoas. E quando falamos disto, temos que olhar aí que se falava, por exemplo, refugiados climáticos. Se nós não combatemos alterações climáticas, estamos a falar, por exemplo, que vamos estar a gerar ainda mais desconforto. Muitos dos conflitos que existem no mundo surgem por uma questão de recursos. Por isso, quando temos catástrofes climáticas, vamos estar ainda a pressionar muito mais isto. E já agora quero ver que o livro já está de acordo com o PAN, porque o PAN, na última legislatura, foi o único partido que apresentou o Estatuto do Refugiado Climático. Ainda bem que já estamos mais a bordo nesta questão. Porque, além disso, também temos que olhar para... Não podemos continuar neste flagelo. Todos nos lembramos, e acho que toda a gente lá em casa se lembra, da criança na praia, morta, porque não foi resgatada. E o que se está a fazer agora é as autoridades estão a denunciar os barcos de migrantes que estão no Mediterrâneo, à Líbia, que é um país que é contra qualquer... ou seja, todas as organizações, a Amnistia Internacional dizem que não é um país que cumpre os direitos humanos, e nós estamos a recambiar estas pessoas para um sítio onde sabemos que os seus direitos mais básicos não são garantidos. Deixe-me só perguntar ao António Teixeira Correia se, depois de ouvir estes argumentos, mantém a ideia de que nós precisamos de uma política de imigração mais restritiva. Mas com certeza. Eu estive outro dia na Igreja de Santa Maria dos Anjos e vi a maneira como aqueles imigrantes vivem em condições
absolutamente desumanas. Eu visitei ao longo da minha carreira vários campos de refugiados. Visitei campos de refugiados na Jordânia, visitei campos de refugiados no Egito, visitei campos de refugiados naquela zona toda. E eu vou-lhe dizer uma coisa com um grande peso no coração. Essa gente vive melhor do que eles. E, por outro lado, temos aqui um outro problema. É que 40% da população portuguesa, neste momento, está num nível de pobreza. Dizer que um refugiado vive melhor num campo de refugiado do que nós, eu acho que é de uma tremenda desumanidade. É do que aqueles que estão à volta da Igreja dos Anjos, pode ter certeza. Acho que alguém que foge do seu país por uma guerra, por uma crise climática, dizer que está a viver bem num campo de refugiados é de uma tremenda desumanidade. Desculpe, tem razão, peço desculpa. Tem que ser rápido, por favor. Muito bem. Não, é muito simples. Nós temos que ter aqui algum equilíbrio humanitário também, porque obviamente que os refugiados e os imigrantes, que aqui a maior parte são imigrantes, são pessoas como nós, mas também temos que pensar nos portugueses, porque temos que fazer aqui um equilíbrio entre as nossas necessidades para desenvolver o país e, por outro lado, dar um bom nível de vida aos portugueses e às famílias portuguesas. Catarina Martins, peço-lhe concisão, mas é possível encontrar um ponto de equilíbrio entre as necessidades e as capacidades do país para acolher estas pessoas e isso não faz sentido? Faz todo sentido. Aqui estão a misturar-se questões diferentes. A questão do Pacto das Migrações e a questão do Frontex na União Europeia e a questão que está a acontecer agora em Portugal com a regularização de migrantes e que é uma questão diversa e que não tem a ver com estas decisões que foram tomadas na União Europeia. Em Portugal, claro que é possível fazer um processo de regularização a pessoas que trabalham em Portugal, têm descontos para a Segurança Social e ficam na situação de serem alvo de todo o tipo de exploração por não terem os documentos regularizados. É preciso uma unidade de missão para tratar disto. O Bloco de Esquerda defende isto desde 2019. É depois preciso regras na economia, porque nós não podemos permitir que quem precisa da mão de obra imigrante e, aliás, a explora, seja na agricultura, seja no turismo, possa depois não ter nenhuma responsabilidade nas condições de habitação dos seus trabalhadores, porque se pedem às pessoas para vir, porque precisam delas, têm depois de criar condições para as pessoas serem tratadas com dignidade. O problema não está nas pessoas que imigraram, o problema está em quem está a explorar essas pessoas e isso é que deve ser combatido, é essa exploração. Quando chega, atira aos imigrantes, separando os portugueses dos imigrantes, separando as pessoas, está a fazer de conta que o problema está em quem é mais vulnerável, a quem está a dar tudo ao país e precisa ser respeitado, porque nós queremos um país em que todas as pessoas vivem. Eu creio que ficaram claros os vossos pontos de vista. A Catarina leva alguma vantagem de tempo, peço desculpa para avançarmos. Outro dos desafios imediatos da Europa resulta em grande parte da guerra na Ucrânia, com necessidade evidente de reforço do apoio à resistência ucraniana e tem sido essa a política da União Europeia. A Rússia está de resto a ganhar terreno e não falta quem veja numa eventual vitória de Putin mesmo a falência do projeto europeu e ao mesmo tempo discute-se a necessidade de aumentar ou não o orçamento da defesa de forma substantiva em cada país da União. É a proposta de debate que deixo em cima da mesa a partir deste momento e começo agora pelo Francisco Palpério. Francisco, tem defendido um apoio firme à Ucrânia. A minha pergunta é até onde é que vai o apoio firme à Ucrânia em termos de valores e, eventualmente, de participação militar no terreno de tropas europeias? O LIVRE defende que não deve intervir em termos militares no sentido de recursos humanos especificamente da Europa neste momento, porque isso seria escalar o conflito. Nós temos que ir atrás da paz, não é atrás da escalada de conflito. Agora, o que a União Europeia tem de fazer é respeitar a decisão do povo ucraniano. E se a decisão do povo ucraniano for o cessar-fogo neste momento sob algumas condições, apoiaremos. Se for defender integralmente o seu território, também apoiaremos com material de defesa, tal como já fizemos no passado, através de entrega de armas, de defesa, sempre, e, mais tarde, e que já foi aprovado no Parlamento Europeu, a ajuda económica para financiar a reconstrução já da Ucrânia e não esperar pelo fim da guerra. Portanto, militares, tropas no terreno, nem europeias nem portuguesas. Exatamente. Muito bem. Em relação à hipótese que muita gente vê como um grande perigo, Pedro Fidalgo Marques, para o projeto europeu de uma vitória da Rússia. Deve fazer-se tudo, e o que é que significa tudo, se concordar com isso, para evitar essa vitória de Putin? Queria começar por esta questão que muitas vezes usamos a expressão que temos uma guerra às portas da Europa, mas nós temos uma guerra na Europa. E quando falamos de apoiar a Ucrânia, estamos a falar de apoiar direitos humanos, apoiar aquelas famílias, aquelas pessoas que estão lá a viver essa guerra. E estamos a falar de defender a liberdade. Acima de tudo, estamos a falar de defender o projeto europeu, porque o projeto europeu surgiu como um projeto de paz e, como já disse, um projeto de direitos humanos, um projeto de bem-estar. E por isso, para o PAN, é inequívoco sem garantir o apoio à Europa. Mesmo até o PAN, enquadrado no grupo dos verdes europeus, defende que deve ser dado apoio militar. Mas falar de paz no atual contexto parece-lhe possível?
é possível, quando temos de falar de... Nós não podemos ser utópicos a achar que vamos, neste momento, a curto prazo, e quando temos pessoas a morrer diariamente na Ucrânia, considerar que vamos só com negociações. É óbvio que é necessário haver um apoio militar à Ucrânia, isso não se põe em causa. As pessoas têm direito a defender-se e a sua autodeterminação. Não se pode esquecer em paralelo o caminho da negociação e o caminho da diplomacia. E tem-se esquecido? Ultimamente não temos visto tantas conferências entre partes, nem temos visto, por exemplo, esta questão de que é o que faz falta à União Europeia, de haver falar na União Europeia uma só voz. E por vezes temos de nos sentar todos na mesa, este caminho do diálogo, mas para o PAN é inequívoco o apoio à Ucrânia. Se me permite, só para terminar, o que também não podemos esquecer, e há aqui sempre um parênteses fazer no apoio à Ucrânia, que é, desde que não existam o uso de armas de destruição maciça, que nunca os pediram, mas também temos de perceber que este apoio tem que ser feito de uma forma, porque as guerras têm um impacto ambiental enorme. A indústria da guerra, se fosse um país, era o 4º país mais poluidor do mundo. E é por isso que também tem que se olhar nesta perspectiva, mas não faz sentido fecharmos as portas, porque a seguir à Ucrânia pode vir a Geórgia, e nós temos visto, e já foi referido noutro debate, a situação dramática que está a haver na Geórgia. Temos a Moldávia. Nós não podemos, como projeto europeu, e seria a morte do projeto europeu se estivéssemos a fechar essas portas. Já vamos ao alargamento também da União Europeia. Catarina Martins, a Catarina disse há não muito tempo que ainda não se tentou realizar uma verdadeira conferência de paz, desde logo sob a égide da ONU. Mas a verdade é que já houve várias tentativas de negociação desde que eclodiu este conflito, desde que houve a invasão da Ucrânia, na Bielorrússia, na zona de fronteira, na Turquia. Agora há também uma intenção do governo suíço. Que características é que teria essa sua conferência que a faz acreditar que levava a algum resultado positivo? Bem, o que eu disse e repito é que a União Europeia não se apresentou, não assumiu a responsabilidade de ser promotora de uma conferência de paz sobre a égide da ONU. Ou seja, a União Europeia não tem tido uma estratégia autónoma, um caminho para a paz. Fala de armas, fala muito de armas, nunca fala de paz. E claro que a Ucrânia tem o direito a defender-se, mas é preciso uma estratégia para a paz e um caminho para a paz. Mas é preciso que a Rússia queira estar nesse caminho para a paz. As guerras acabam em conferências para a paz. Porque de resto a Rússia ainda não respondeu, por exemplo, a esta hipótese de encontro proposto pelo governo da Suíça. Não há certeza. O que eu digo é que a União Europeia tem uma capacidade económica neste território que não tem comparação. E que, portanto, que se a União Europeia tivesse uma articulação para a diplomacia, para a paz, conseguiria resultados diferentes de outros interlocutores. Essa é a nossa convicção e é a responsabilidade, aliás, da União Europeia fazê-lo. Até porque, eu registro, no princípio do conflito, o presidente Zelensky disse claramente que estava disposto a negociar com base na neutralidade da Ucrânia para haver uma solução. Ou seja, há portas que foram abertas e a União Europeia não teve a capacidade de ter autonomia estratégica face aos Estados Unidos para propor um caminho para a paz. Mas está a convencer que a União Europeia tinha mais sucesso que a Bielorrússia ou que a Turquia no diálogo com Moscou? O que digo é que a União Europeia não tentou. O que digo e repito é que a União Europeia não tentou. Aliás, tem tido um caminho de um enorme cinismo, um enorme eurocinismo, se quiserem, que é começar a dizer à Ucrânia que dá todo o apoio à Ucrânia, que até quer o alargamento à Ucrânia, sem depois discutir as duas coisas que são essenciais para que isso possa acontecer. Primeiro, é um caminho para a paz, é preciso falar de paz. Se não houver empenho para a paz, não vai haver solução, até porque, se não houver um caminho para a paz negociado, as outras duas alternativas são a destruição da Ucrânia, já temos 2 anos de guerra, mais de 2 anos de guerra vai continuar, ou uma escalada nuclear. Todos nós percebemos que esses não são caminhos possíveis. O outro caminho tem de ser uma aposta diplomática. António Tangero Correia, por falar em aposta diplomática, o senhor é um diplomata de carreira, uma carreira longa, e tem falado também desta questão de uma hipótese de paz, o que até o aproxima de um discurso mais à esquerda, como ainda ouvíamos agora a própria Catarina Martins, só em relação à ideia de que é preciso olhar o caminho da paz. Mas a minha pergunta para si é concreta e tem a ver com uma frase que o senhor disse, que é: se calhar a Ucrânia devia entrar numa cooperação reforçada com a Rússia, em que a Rússia se sentisse confortável. Bom, isto é mais do que a paz, não é? Não, é um objetivo de paz. São coisas diferentes. Mas não era subjugar a Ucrânia à Rússia? Não. Era uma das muitas hipóteses que poderá estar em cima da mesa, e eu disse também claramente nessa ocasião que não tinha os dados todos na minha posse para pôr em cima da mesa as soluções possíveis. Essa é uma solução possível que já se experimentou no passado e que eventualmente podia resultar no futuro. Isso traduzia-se em quê, para quem não tem, se calhar, tanto hábito de ouvir... A integridade territorial da Ucrânia, total, e uma forma de cooperação que assegurasse à Rússia, penso eu, digamos, uma cintura de segurança feita pela própria Ucrânia. Portanto, não pressupõe a cedência dos territórios que a Rússia ocupou na Ucrânia? Não, de todo. Pelo contrário.
Pelo contrário, porque a cedência dos territórios iria levar seguramente a uma paz mal feita que teria no futuro consequências negativas. Os senhores não têm dúvida nenhuma de que a razão está do lado ucraniano e de que Putin é que errou totalmente neste conflito? Não, eu acho que ele fez um erro de cálculo. Um erro de cálculo fatal. Só que há aqui uma terceira hipótese que a Catarina Martins não focou, que é talvez a pior, que é a continuidade de uma guerra de fricção e de erosão da Ucrânia feita pela Rússia e que vai levar a um resultado complicado e é por isso que Mas como o senhor sabe, até por via da sua experiência, as negociações também dependem muito do que está a acontecer no terreno das operações, no fundo, do conflito armado. E a Rússia neste momento está a levar vantagem. Por isso é que como é que se senta a Rússia à mesa? Não, tem toda a razão. Por isso é que é preciso apoiar a Ucrânia, dar força à Ucrânia, para a Ucrânia não ir para a mesa das negociações numa posição de inferioridade. E há aqui dois jogadores fundamentais, só se ficou por alto nesses dois players, que é os Estados Unidos e a Inglaterra, que são importantíssimos a nível de qualquer solução que se encontre para este conflito. A participação dos Estados Unidos neste conflito e da Inglaterra de formas diferentes gera que seja absolutamente fundamental a sua participação no encontro de uma solução diplomática não militar. Portanto, por enquanto, neste momento, o que é preciso, na minha opinião, é reforçar a Ucrânia de forma a que ela eventualmente possa chegar à mesa uma resposta rápida, porque tem que manter o equilíbrio de tempos, mas claro, não resiste até porque falou dos Estados Unidos. Uma vitória de Trump, uma eventual vitória nas presidenciais, é um perigo para a Europa e para a segurança da Ucrânia ou não? Com toda a franqueza, ainda não percebi. Porque as propostas de Trump são conflituais entre si. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, se por um lado, não é extrema-direita, mas extrema-direita são os neonazis, os neofascistas, que no fundo são marxistas também, portanto, falar ao mesmo. Agora, o que obviamente, a vitória de Trump, o que pode dar a Trump, ou ele agudiza o conflito, de alguma forma, porque tem duas empresas americanas extremamente fortes a operar na Ucrânia, que é a BlackRock e a Monsanto, ou se aproxima mais de Putin, ou se aproxima mais de Putin, final com uma vitória russa. Ou de uma vitória de um acordo que desfavoreça a Ucrânia, o que é mau. Como lhe disse... O Francisco Paupério está aqui em desvantagem. Peço só para voltar a este tema, Francisco, e desde logo para perceber, há pouco perguntei-lhe o que é que considerava que até onde devia ir a ajuda em relação à negociação de paz. Isso significa o quê? É garantir o quê à Rússia? Primeiro temos que debater dentro da Europa. Nós vimos que, no caso ucraniano, houve uma resposta a várias velocidades, mas em sentidos parecidos. Mas tivemos outro caso, no caso de Israel e da Palestina, em que vimos velocidades diferentes. E quando nós não temos uma política externa única, é muito difícil sentar às negociações, enquanto União Europeia, para falar com a Rússia. E não tem que ser a União Europeia, ou não tem que ser a União Europeia a dizer, pelo menos, o que é que deve estar em cima da mesa. Deve ser o povo ucraniano e deve ser o povo russo. E aí, depois, a União Europeia deve servir como um espaço neutro de negociação. Mas não deve ser a União Europeia a decidir sobre o território russo, certamente, o território ucraniano. Certamente. Em função deste conflito na Europa, muito se tem discutido então o investimento, ou a necessidade de investimento dos países, da NATO em particular, com uma meta de até 2% do PIB para atingir até 2030. Significa muito dinheiro, e para países como Portugal, mesmo bastante dinheiro. Estima-se que entre 1.500 a 2.000 milhões de euros, no caso português, de aumento da despesa portanto, com o investimento militar. A questão é até que ponto concordam com esta ideia, sendo que, e começo agora pelo Pedro Fidalgo Marques, o chefe de Estado-Maior da Armada, o almirante Gouveia Melo, dizia hoje que Portugal tem mesmo de gastar mais dinheiro e que pode vir a sofrer bastante, embora quando se discute o aumento do orçamento da defesa em Portugal, há logo uma reação negativa e que se teme o militarismo. Há aqui receios para temer o militarismo ou não há como evitar, no atual contexto, com a expectativa do que pode acontecer nos Estados Unidos, um aumento do investimento militar por parte da União Europeia? Aqui o que temos que trabalhar é numa melhor integração em termos militares europeus. Neste momento, a percentagem de contratos que é feita da indústria militar integrada na União Europeia é muito reduzida, continua a ser feita Estado-membro a Estado-membro, e por isso tem que ser feita aqui, como toda a política de integração, uma política realmente europeia. Por exemplo, o que o PAN defende são unidades rápidas, de resposta rápida, de intervenção rápida no terreno, 3 a 5 dias, e não, por exemplo, o Exército Europeu, que acho que é algo que neste momento é algo utópico. Por isso, recusa a hipótese do Exército Europeu por uma razão de operacionalidade no imediato ou porque não concorda?
O PAN, neste momento, defende que não é o caminho a seguir e sim estarmos em forças de resposta rápida multinacionais. Esse será o caminho que temos que Mas com o seguir. aumento do investimento mesmo assim na defesa para ter essas forças, ou elas estarão concentradas em 2 ou 3 países? Não, isto é, como acabei de dizer, é uma resposta multinacional. E sempre nesta perspectiva que me referi há bocado, desta questão que tem que ser a noção até do impacto ambiental da guerra, tem que ser a questão do impacto nas sociedades. Por exemplo, o PAN é contra o serviço militar obrigatório, que é algo que também teria sido por cima da mesa. E é nesta perspectiva que nós temos que pensar também temos que reforçar a nossa segurança, mas numa ótica integrada. Não vale a pena estarmos todos a fazer o mesmo, porque isso nem sequer faria qualquer sentido numa União Europeia que nós queremos que tenha cada vez uma maior integração. Catarina Martins, precisamos de um investimento efetivo na defesa na Europa que, obviamente, consuma mais recursos, mas que garanta alguma independência à Europa se tiver de defender o seu território? A Europa só não tem independência estratégica porque não quer. A Europa tem 2 potências nucleares, Reino Unido e França, uma delas no espaço da União Europeia. A Europa gasta mais em defesa, em percentagem do PIB, do que a Rússia ou do que a China. E, portanto, a ideia de que a Europa é indefesa e precisa de investir muito não é verdadeira. Faz parte, aliás, de uma velha reivindicação, nomeadamente francesa e alemã, de retirar dinheiros dos fundos da coesão, que servem para as mais variadas áreas na Europa, da educação, à saúde, ao território, ao clima, e retirar fundos desses para financiar as indústrias de armamento. E eu chamo a atenção que isto sempre foi errado. Neste momento, enfim, este eurocinismo utiliza a Ucrânia como desculpa para o caminho que sempre quis. No momento em que é bom registar, nós temos um massacre em Gaza a acontecer e temos governos, nomeadamente o governo alemão, onde aliás os verdes estão em coligação, que estão a dar armas a Netanyahu e que estão também a reprimir manifestações dos estudantes que se manifestam contra a Palestina. Portanto, nós temos aqui, sim, um enorme problema de eurocinismo na Europa sobre as questões da paz, do direito internacional, do respeito pelas pessoas, em que, claramente, enquanto se afirma um determinado tipo de valores, há uma política que vai em contracorrente efetiva. Mas, Catarina Martins, até agora não podemos ignorar que até agora a defesa da Europa tem sido garantida no essencial, embora sobretudo potencialmente pelos Estados Unidos e pela NATO, e que se os Estados Unidos mudarem flagrantemente de política, com uma eventual eleição de Trump, e perante o cenário expansionista da Rússia, pode ser preciso ter uma capacidade de defesa maior. E como é que se resolve? Não somos obrigados a aceitar os termos que outros impõem a este debate. Se temos potências nucleares, se temos um gasto em defesa maior do que a Rússia ou a China, vamos mesmo aceitar os termos do debate que foram impostos pelos Estados Unidos na América? Aliás, Donald Trump foi o primeiro a vir de uma forma mais vocal, a exigir os 2% à Europa. Portanto, esse aumento não obrigado. Nós temos que discutir se queremos ou não paz e que cooperação é que queremos para a paz na Europa. Eu acho que a paz é a missão agora para a União Europeia. Tem de ser a missão agora para a União Europeia. Mas para isso é preciso que haja uma articulação europeia e uma estratégia neste território que não fique nem subordinado aos interesses norte-americanos, que não permita claramente o projeto czarista de Putin, e aí a extrema-direita é um perigo. Nós sabemos, a extrema-direita desde a invasão da Rússia tenta mudar a sua imagem, mas sabemos como Salvini em Itália, Le Pen em França, a AfD na Alemanha ou a extrema-direita na Áustria receberam financiamento de Putin, estão ligadas a Putin e, portanto, enfim, fazem parte deste problema. Precisamos é dessa estratégia de quem está do lado da paz e acabar com o eurocinismo, que permite que o armamento europeu esteja a ser utilizado no massacre em Gaza. Aumento do orçamento para a defesa, sim ou não, Francisco? Isso, mais uma vez, a Europa tem que decidir, tem que ter uma política de segurança comum. E aí é que tem que se decidir o que é que se quer fazer na Europa e qual é a autonomia estratégica que a Europa quer ter. Mas a segurança não vem só da defesa, não vem só através das armas. Nós podemos ter segurança energética. Mas é que agora temos uma guerra em curso. Essa é que é a questão. Estamos a financiar o Estado de Putin ao comprar gás natural à Rússia, porque não temos sistemas energéticos eficazes dentro da União Europeia. Portanto, isto... Vou tentar ainda ter tempo para a questão energética. Sim, mas falando da segurança, a segurança não é só questão de armas, não é só questão de defesa, é também uma questão estratégica. Nós temos de ser independentes do ponto de vista energético, ou seja, não gastar em gás natural para a Rússia. Temos de ser independentes do ponto de vista alimentar. Os nossos sistemas alimentares têm que estar preparados, não só para a crise climática, mas também para o afastamento destes países como a Rússia ou a China. Francisco, eu percebo isso tudo, mas as eleições nos Estados Unidos são em novembro. Claro, se houver uma mudança de política nos Estados como Unidos... eu disse no último debate, obviamente que se tem que discutir uma política de defesa e é que não vai haver tempo para mudar isso tudo sustentadamente até novembro. Tem que haver uma independência até da produção e tem que haver mais.
a produção que tem que ser feita tem que ser coordenada e tem que ser descentralizada. Não pode ficar apenas na França e na Alemanha para depois não ficarmos reféns apenas desses países. Portanto, admite um investimento maior em termos da indústria militar desde logo. Não tem que ser maior, não tem que ser maior, tem que ser pensado, tem que ser decidido pelos Estados-membros e não pode ser... Todos os especialistas militares dizem que tem que ser maior. Obviamente que todos vão dizer que tem de ser maior. E eu, como biólogo e como protetor da parte climática, vou dizer que também o orçamento para o ambiente tem que ser maior. A questão é que isto faz parte de um sistema maior e, portanto, temos que pensar se queremos alocar todo este dinheiro para a defesa e depois deixamos pessoas, como foi dito aqui, sem casa, pessoas que têm um salário e que recebem o salário mínimo e que não têm condições para comprar a sua comida. Isto vem da segurança alimentar que falei, vem da questão da independência energética. Não é só a questão de defesa de armas que é uma prioridade, há outras prioridades e isso tem de ser tudo considerado. António Tangero Correia. 10 segundos, só para... Tenho aqui um bocadinho menos tempo. Só para lançar que às vezes, em vez de pormos em causa a questão da defesa, e se às vezes o que muitas vezes está em causa em cima da mesa é os lucros excessivos que se podem advir da indústria militar e desta militarização, se calhar devíamos estar a discutir também, como já aconteceu na energia, era de uma contribuição extraordinária destes lucros excessivos para apoio humanitário ou para combater todos os danos climáticos e ambientais que a guerra provoca. Se calhar o caminho passa por aí e não estar sempre a pôr em causa a defesa, mas claro está a pôr em causa possíveis caminhos de lucros excessivos nesta indústria. António Tangero Correia, o senhor tem dito que a Europa não tem militares, literalmente, de uma forma simbólica, que quase não há ninguém nos paióis. A minha pergunta é como é que se resolve, se é preciso ou não gastar bastante mais dinheiro e voltar a ter. Bem, o gastar dinheiro, sim. É evidente que tem que... Os 2%... O estar equipado... Sim, os 2% é o mínimo. É o mínimo. O estar equipado é o mínimo. Na sua opinião. O estar equipado é uma forma de dissuasão, como dizia a Catarina Martins, temos dois Estados nucleares na Europa, a França e a Na União Inglaterra. Europeia só um. Mas nós precisamos de mais que isso. Não se faz uma guerra, que não se queira uma terceira guerra mundial, de forma com armas de destruição maciça. Portanto, tem que haver homens, tem que haver meios, tem que haver um investimento. Ora, o investimento na indústria de defesa que nós destruímos completamente e que a maior parte dos países europeus destruiu, não tem que ser público, não tem que custar ao contribuinte, pelo contrário. Pode ser alvo de uma parceria pública ou privada. E pública porquê? Podia não ser, podia ser só privada, mas pública para controlar precisamente a venda e o controle das armas que saem ou das armas ou dos produtos que saem dessa indústria. É evidente que os próprios militares, nós não temos forças militares ativas em quantidade suficiente para enfrentar um desafio sério. Não temos. Demora tempo, demora treino, demora qual vai ser o feitio que nós queremos para essas forças. A força de reação rápida, sim, mas a força de reação rápida, como a OARC tem os ingleses e que foi, digamos, a força de entrada na Bósnia, por exemplo, é uma força que monta o esquema para que depois as forças mais volumosas entrem após eles montam. Quando o senhor fala da necessidade de investimento militar, está a pensar em que risco principal? É Putin o principal risco? Não, eu acho que qualquer risco nós não sabemos. Há riscos que vêm... Neste momento? Neste momento eu acho que Putin está bastante ocupado com o conflito na Ucrânia e tenho dúvidas que ele tenha capacidade militar para ir muito mais para o Ocidente. Agora, nós temos é que estar, como lhe digo, uma força dissuasora, uma força... Isso não é muito tranquilizador, mesmo assim. Não é completamente tranquilizador, não é. Mas é relativamente tranquilizador, porque diz-se que os japoneses não invadiram os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial porque os americanos eram um povo armado. Diz-se. Eu não estava lá, não vi, não sei. Mas pelo menos é o que corre nos meios diplomáticos e diplomilitares, é que houve um plano do Japão para invadir os Estados Unidos e não o fizeram porque tiveram receio da população civil que estava armada e, portanto, seria um escolho muito importante para uma invasão. Portanto, eu penso que nós temos que pensar muito seriamente porque segurança e defesa são os dois lados da mesma moeda e nós não podemos ter segurança até sem ter uma força de defesa bastante... Para encerrar este tema, Catarina Martins, quando se fala da hipótese de defense bonds, a mutualização da dívida para as questões da defesa, parece-lhe uma boa ideia ou, neste caso, a mutualização não é o caminho?
A urgência são os climabonds. A urgência é mesmo a transição climática, a transição justa. Ela vai precisar de muito investimento para acontecer e é fundamental que aconteça. Eu queria só registar que o Dr. Tanger Correia tem como planos e como visão para a Europa que a Europa há de ter uma terceira guerra mundial e que ter a população armada é boa ideia. Eu acho que há poucas coisas que são irresponsáveis e muito mais próprias, diria eu, de uma política criminosa do que alguém que se diz um diplomata. Vamos avançar nos temas. Chegaremos à questão climática, mas eu queria que olhassem agora à questão do alargamento, até porque, embora não sejam tudo prerrogativas dos parlamentares europeus, a verdade é que o Parlamento Europeu tem um papel a desempenhar, desde logo manifestando a sua opinião sobre a forma como deve acontecer. Temos no cenário um alargamento a mais 10 países, um deles a Ucrânia, pode acontecer em velocidades diferentes, sendo que, e começo agora pelo Francisco Paupério, no caso da adesão da Ucrânia, altera substancialmente aqui alguns quadros. Desde logo o quadro da coesão, porque será o país mais pobre a ter entrado algum dia na União Europeia, e desde logo também a própria política agrícola comum, porque teremos o maior celeiro, o maior produtor de cereais, inclusive é superior à França, porque é desde logo também o país, ou passa a ser, com o maior território na Europa. Isto preocupa ou anima-o? Obviamente que tem que entrar em conta, mas não pode ser a prioridade olhar só para a questão dos fundos e até olhar, se calhar, de um ponto de vista mais pessoal do caso português, não é? Que Portugal poderia ser um dos principais penalizados por esta entrada. Nós temos que olhar para o alargamento como uma continuação do projeto europeu, de um projeto de paz e de solidariedade. E é isso que o alargamento pode fazer a leste e nos Balcãs, fazer essa coesão e criar uma estabilidade europeia, porque dentro do território da União Europeia, efetivamente, nós nunca tivemos uma guerra após a sua formação e nós podemos expandir este projeto de paz, isso é essencial. Relativamente à agricultura, obviamente que vai transformar a agricultura europeia, mas possivelmente vai até contribuir para a questão da segurança e independência alimentar que nós queremos. Vai colocar os estándares europeus num país como a Ucrânia e até, como vimos até nestes meses e no início da guerra, a Ucrânia é praticamente o celeiro do mundo, não é só do caso da União Europeia. E esqueçamos agora, por momentos, os critérios de adesão. Mas é importante. Sem dúvida. No caso ucraniano... Mas a minha pergunta era essa. Entende que a Ucrânia deve ter uma adesão ao mesmo ritmo dos outros candidatos? Claro, devem ser todos os candidatos, devem seguir o mesmo ritmo, que são os critérios de Copenhaga e que, claro, a democracia e o Estado de Direito têm que estar salvaguardados. E não podemos acelerar por questões geopolíticas. Portanto, mas devem entrar todos, é a sua opinião, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. Fazia dependente do seu próprio progresso. Porque depende mais dos países candidatos do que propriamente da União Europeia. E a União Europeia vai ter que ter uma conversa, pelo menos uma discussão sobre como é que vamos alterar os tratados, porque a União Europeia crescendo, as instituições também têm que se reformar. Portanto, também vai haver aqui uma conversa sobre a reforma das instituições da União Europeia. Pergunto agora ao Pedro Fidalgo Marques se a questão do alargamento deve ser vista então como um problema e não apenas centrado em Portugal, mas na própria deslocação para leste, vamos dizer, do centro, uma vez que vamos ter uma data de países que outrora estiveram na influência do Bloco Leste e que agora parecem não estar no grande guarda-chuva da União Europeia. Isso é um problema? Eu acho que nós não devemos encarar nunca um alargamento da União Europeia como um problema. Porque a União Europeia, surgindo como este projeto de integração, a própria União Europeia ganha, e há bocado estava a dizer isso, ou seja, o fim da União Europeia é quando nós nos fecharmos sobre nós próprios. E estamos a falar de países que pertencem à União Europeia, países que têm feito o seu percurso, e isso eu concordo com o Francisco, na ótica de cada país deve cumprir os seus critérios de Copenhaga, não há necessidade ou não se deve forçar esta entrada conjunta, porque cada um deve entrar quando tiver os seus recursos. Mas claro, quando falamos às vezes de é um problema porque vai haver falta de fundos. A Europa gastou em 2022 300 mil milhões de euros em subsídios aos combustíveis fósseis. Até acho piada aqui, porque em Portugal, e a Inês Sousa Real disse isso muitas vezes, não é? Que nós temos 300 milhões de bordas fiscais aos combustíveis fósseis, na União Europeia foram 300 mil milhões de euros. Estamos a falar de dinheiro que poderia ser aplicado na política agrícola comum, que o PAN até defende que devíamos passar a ser uma política alimentar comum, mudar aqui o tom para esta sustentabilidade alimentar, esta segurança alimentar das populações, e por isso nós temos que olhar com uma perspectiva de ter novas culturas, novos povos e ter um novo contributo que não é um problema, mas sim uma necessidade de reorganização. Sim, é necessário, provavelmente, em termos do Conselho Europeu, aferir a questão da decisão, do método de decisão ponderado. Neste momento são precisos 4 países com 35% da população. Provavelmente tem que se alargar o número de países, é uma questão que tem que se fazer para garantir que não há blocos de grande peso populacional a decidir por toda a União Europeia.
É óbvio que isto é uma decisão e um processo que tem que ser feito ponderado com todos os Estados-membros, com o Parlamento Europeu, com todas as instituições, mas nunca fechando a porta a países que precisam, a países que estão a fazer o seu processo. Nós tivemos a Macedónia, que trocou o nome Macedónia do Norte, para entrar na União Europeia. Faria sentido agora pôr em causa a sua entrada. É isso que nós temos que perceber. E vamos avançar para podermos ainda ir à questão energética que os interessa particularmente, pelo menos alguns dos senhores candidatos que estão aqui esta noite. Catarina Martins, há também a questão do funcionamento das instituições, que pode colocar-se a partir do momento em que houver muito mais países. O Bloco já é muitas vezes crítico do funcionamento das instituições europeias. É possível arranjar uma forma de governação da Europa com muito mais países à mesa? Nós, sobretudo, levamos a Europa a sério e, como levamos a Europa a sério, temos que criticar o que funciona mal para que haja um horizonte de funcionamento. Mas o que é que funciona bem aos olhos do Bloco? Vou dizer uma coisa, é verdade que há problemas de tratados, havendo alargamento coloca-se o problema das políticas de coesão, a Europa já alargou várias vezes sem mudar o quadro das suas políticas de coesão, isso é complicado para as pessoas perceberem. As políticas de coesão têm muito a ver com as capacidades dos vários países de equilibrar, digamos assim. Portanto, se não tivermos mais políticas de coesão, vamos ter mais desigualdades na Europa, mais problemas na Europa. Um alargamento precisa de outra forma de olhar para estas políticas, mas temos também, sobretudo, que pensar que o que é que os tratados atuais, independentemente do alargamento, nos dizem. Reparem, quando foi preciso a Europa fazer coisas que acho que foram importantes, como comprar as vacinas para a Covid conjuntamente, não se respeitou nenhum tratado. A Comissão Europeia atuou sem cobertura de nenhum tratado. Mas isso foi absolutamente excepcional. Foi absolutamente excepcional, mas bem. Agora, por exemplo, para responder à crise do Covid, tanto as regras de governação económica como as regras de mercado único, que vigoraram na altura da crise financeira e que colocaram tantas dificuldades ao nosso país, ficaram suspensas porque era preciso responder a uma crise. Quer dizer que a União Europeia já tem uma avaliação de que estas normas não funcionam, porque sempre que há uma crise tem de fazer uma coisa diferente do que está nos tratados. Ora, nós estamos a viver, para lá das questões da paz, que aqui já discutimos, um momento de crise climática que exige um investimento que não pode conviver com estes tratados que já todos os países perceberam que são impossíveis de utilizar quando há uma resposta... Para ainda irmos à crise climática, permita-me passar ao António Tangero Correia. Enfim, os tratados é óbvio. António Tangero Correia, quando, por exemplo, Macron diz que a Europa é mortal, pode morrer porque as instituições podem morrer, isso tem a ver com o alargamento ou, na sua opinião, reside apenas na questão da guerra e das ameaças de Putin? Eu não concordo com o Macron nesse aspecto de todo. Ainda bem que falo do alargamento, porque eu só queria fazer aqui um pequeno parênteses. É que eu estou de acordo que, obviamente, cada país é que vai ditar a velocidade da sua adesão à União Europeia. Eu vou só lhe dar um pequeno exemplo. Quando eu trabalhei para a União Europeia, quando eu fui enviado especial para os Balcãs Ocidentais, fui eu que negociei a assinatura dos acordos da Bósnia e da Sérvia. Isto foi no ano 2000 e hoje permanecem exatamente no mesmo estádio. Portanto, estas coisas ou andam porque os países querem que ande, ou não andam e não vale a pena empurrar. Peço-lhe uma resposta. E a Macedónia tem o mesmo problema. Diga. Peço-lhe uma resposta muito rápida. O senhor considera-se ambientalista? Considero completamente. Aliás, como sabe, os partidos conservadores são os mais ambientalistas, são os que defendem. Já vou voltar ao tema consigo, era só para ter a certeza se estaríamos com todos os candidatos a identificarem-se como tal para entrar nesse tema, no tema da transição climática, da mudança climática, e começava com um desafio ao Francisco e ao Pedro, é que possam distinguir aos olhos dos eleitores o livro do PAN nesta matéria, porque verdadeiramente integram a mesma família europeia dos verdes, têm um discurso muito próximo. É mais o que os une que os separa, mas o que é que os separa, Francisco? O que separa, sobretudo, é a questão que, pelo menos o LIVRE, separa a justiça social de justiça ambiental. E nos assumimos de esquerda por causa disso. E é essa parte social que nós temos políticas integradas, por exemplo, o programa 3C, que apresentamos cá em Portugal, Casa, Conforto e Clima, que visa, no fundo, reabilitar casas para, baixar a fatura da luz, porque casas que estão mais eficientemente energéticas baixa a fatura da luz, ou seja, estamos a baixar o custo de vida para as pessoas, estamos a colocar mais casas no mercado, logo também estamos a baixar a renda e, por outro lado, trabalhamos também na segurança tão importante de estarmos a retirar gás natural e retirar fundos a Putin. E é o nosso tipo de políticas que difere muito do PAN, esta visão mais integrada e sistémica do ambientalismo, em que não podemos separar as pessoas, não podemos separar a parte social, não podemos separar
os problemas das pessoas e, claro, apresentar medidas, nomeadamente o Passo Ferroviário Nacional também, que reduz o custo das pessoas, que promove o investimento público e promove até a indústria dos transportes e que acompanha com empregos, salários e condições dignas de vida. Pedro Fidalgo Marques, o Francisco acaba de colocar o PAN como não olhando tanto à justiça social e não se assumindo como de esquerda. Não se assume como de esquerda? Eu acredito que o Francisco deve estar desatento, porque tudo o que o Francisco disse são medidas que o PAN defende, como a questão do conforto térmico em casa. Mas são tudo medidas também que o PAN também já defendeu. A questão que é necessário ter uma transição verde, também uma transição justa e social. O PAN defendeu as medidas todas para ter um passe gratuito a nível nacional e buscando os 300 milhões das bordas fiscais. O que é que realmente distingue o PAN do LIVRE? Nas questões ambientais é primordial. Por exemplo, vimos agora a decisão do aeroporto. O LIVRE concordou com o aeroporto em Alcochete, quando estamos a falar, na União Europeia, estamos agora a delimitar o que é um ecocídio e aquilo vai abater centenas de milhares de sobreiros. É a nossa maior reserva de água doce. Vamos falar daqui a uns anos com a seca, as pessoas não têm água para beber. Mas mais que isso, se me permite terminar aqui nas diferenças, é a questão também da proteção e bem-estar animal. E isso tem que ficar bem claro que é a diferença entre o PAN e o LIVRE. Quando falamos, por exemplo, não podemos ter uma transição para uma agricultura, para esta política agrícola comum, sem terminar com o transporte de animais vivos, com a trituração dos pintos machos. Muito bem, e eu agora tenho mesmo que avançar. Estamos a 5 minutos para a vossa orientação. Vai aproveitar, Francisco, se não se importa, o último minuto que eu darei a cada um para colocarem a vossa tónica na questão energética, o que é que lhes parece que é mais relevante e pedindo-lhe, António Tânjaro Correia, se me esclarecer já se para si existe ou não emergência climática. Emergência climática existe, não depende só apenas do ser humano, mas existe porque, efetivamente, todos os indicadores indicam nesse sentido, ou vão nesse sentido. No entanto, há uma coisa que para o Chega é fundamental, que é o bem-estar, e por isso é que eu disse que nós somos a favor do meio ambiente, porque nós somos, talvez, o partido mais votado a nível do mundo rural, e não há quem trate melhor do ambiente que o mundo rural. Portanto, nós, nesse aspecto concreto e definido, somos completamente os primeiros a preservar o ambiente e a preservar toda a ambiência envolvente daquilo que o mundo rural precisa para viver, sobreviver, alimentar o país e desenvolver as famílias portuguesas. Catarina Martins, como é que conseguimos a transição sem prejuízo da criação de riqueza, que é o que lhe perguntou sempre? Se não houver transição, é que não há mesmo criação de riqueza. Um estudo recente que saiu dizia que um estudo científico, que cada grau que a temperatura média aumenta, 12% do PIB mundial se perde. Ou seja, se as contas destes cientistas estiverem certas, as emissões de CO2 na União Europeia significam que por dia a União Europeia está a perder 9 mil milhões de euros por não fazer a transição climática. E por isso é importante. Mas nós estamos a aproximar-nos no fim. Ouvi esta pergunta inicial sobre a diferença entre o LIVRE e o PAN, e não me querendo meter numa família política, mas metendo-me se calhar, eu diria o seguinte: eu acho que nós temos o grande desafio de ter conjuntamente uma missão que é de paz, uma missão que é de agenda de clima e que é de agenda social também. E desse ponto de vista, eu tenho gostado de ver a forma como o Francisco Paupério defende os direitos humanos, fala do Pacto das Migrações, e eu acho que os verdes, onde estão partidos que estão em governos que quiseram o Pacto das Migrações, que fazem deportações como o governo da Alemanha agora. Devem fazer o quê, Catarina? Não, que estão a vender armas a Netanyahu. O que eu dizia era uma coisa diferente aqui. Eu deixava o desafio do LIVRE, por exemplo, ponderar, em vez de estar nos verdes, poder estar verdadeiramente na esquerda e podermos fazer parte de uma aliança, que pudesse ser essa esquerda. Resposta ao desafio no seu minuto final, Francisco, por favor. Catarina tem que avançar e a Catarina está com vantagem não muito grande, mas está. Francisco. Desculpe. Pode responder ao desafio? Sim. Não, respondo a dois desafios. O primeiro é o caso do aeroporto. Nós fizemos um relatório técnico e científico para fazer a escolha do aeroporto e é isso que o LIVRE defende nas questões estratégicas. Nós precisamos de ver, primeiro, quais são as localizações, fazer um estudo sobre eles e o relatório diz que a localização estrategicamente mais bem definida, segundo os critérios, claro, que foram definidos, seria Alcochete. A boa notícia é que não foi o Montijo. Montijo, sim, que teria uma capacidade brutal de destruição de ecossistemas que impactava uma zona muito maior. E a resposta à Catarina para depois esgotar o seu minuto?
só para acabar esta parte. O que nós não podemos fazer é quebrar a inovação e quebrar o progresso social em nome do ambiente. Nós conseguimos mitigar questões ambientais e nós vamos sempre defender o ambiente. Agora, nós temos é que, mais uma vez, o LIVRE defende o Alcochete, havendo esta mitigação ambiental. Nós detectamos... Desde que se pague, pode-se destruir a natureza. Não é desde que se pague, mas tendo em conta que temos um aeroporto em Lisboa que provoca poluição atmosférica muito superior... Já não temos tempo, Francisco, 10 segundos para concluir. Aliança à esquerda. O LIVRE está muito feliz nos verdes europeus porque tem 3 pilares basilares para nós e também dos verdes europeus, que é a democracia, ambiente e direitos humanos. Isso são as prioridades, e são as prioridades dos verdes, que sempre lutaram por isso, e nós vamos continuar a lutar por isso. Pedro Fidalgo Marques. Mas Pedro, a aliança, não tenho aliança tempo, vamos daqui a pouco pagar multa, Pedro Fidalgo Marques. Neste minuto final, o que quero realmente realçar é o que estava há bocado e estava a terminar, nesta política que o PAN tem sempre seguido, da proteção e bem-estar animal, tantos animais de companhia, nesta transição que tem que se fazer para uma economia mais justa, que integre toda a gente, que não deixe ninguém para trás. Temos de trabalhar ainda na igualdade salarial a nível da União Europeia como em Portugal. Existe um esquecimento, mas igualdade salarial de todas as mulheres. Temos que trabalhar nesse caminho até dos direitos humanos, direitos das minorias LGBTI, pessoas racializadas. Uma coisa que não tem falado que é a cultura. Tem que se investir muito mais... E na energia, já agora não resisto, última pergunta para 10 segundos. O nuclear não? Obrigado. A energia nuclear, tal como a família dos Verdes diz, e nisso temos estado em desacordo também com o LIVRE, o nuclear não é o futuro, são as energias renováveis que vão criar 1,2 milhões de empregos na Europa e por isso nós temos que apostar nas energias renováveis como energias do futuro, até para ter esta autonomia energética. Que podem ainda ser desenvolvidos em próximos debates. Eu quero agradecer, obviamente, muito a presença de todos esta noite, em direto na RTP1 e na RTP3. Nós temos um novo debate com outros 4 candidatos na próxima terça-feira, dia 21. Fica já o convite feito para que volte a estar connosco. Um dos que vão estar nesse debate está aqui esta noite, António Tanger Correia, o cabeça de lista do Chega, mas vão estar neste estúdio comigo também o Sebastião Bugalho, cabeça de lista da AD, Marta Temido, do PS e João Oliveira, do PCP. Boa noite e então, muito obrigado e até terça-feira.